Olá, sou Débora Reis e vim compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências de leitura de fevereiro e março. E o primeiro livro que eu trago aqui, esse grande clássico, onde o que eu posso falar? Que existem histórias que elas vão sendo construídas aos poucos e nós só conseguimos nos envolver no decorrer dos acontecimentos. Não é o caso desse livro, onde na primeira página nós já nos sentimos impactados pela forma como o autor escreve e descreve os acontecimentos. E, como o próprio título já diz, Relato de um Náufrago, nós acompanhamos a história de um marinheiro colombiano que sobreviveu a um naufrágio, onde de 8 tripulantes ele foi o único sobrevivente, passando 10 dias no mar, sem comer e nem beber, e nós podemos acompanhar aqui as angústias, os perigos, os conflitos internos que ele vai enfrentar, onde eu vou dar mais detalhes em uma resenha, porque esse autor, com esse livro aqui, esse grande clássico, merece uma resenha, e lá eu vou dar detalhes dessa história magnífica. Vamos ao segundo livro do mês de fevereiro. E o que temos aqui agora, um outro mestre da literatura, Gabriel Garcia Marques, um autor consagrado, colombiano, e aqui nós temos o nosso querido brasileiro Machado de Assis, onde nessa história maravilhosa ele nos conta sobre um alienista que voltou de Coimbra para Itaguaí, uma cidade do Rio de Janeiro, com uma grande paixão. Ele amava a ciência, mas essa sua paixão era um pouco intensa, onde o fez tomar algumas decisões que trouxeram consequências. Entre elas, ele resolveu casar com Dona Evarista, uma mulher que, segundo diz no livro, não era dotada de beleza, suas feições não eram muito graciosas, mas ele resolveu casar-se simplesmente pelo fato de olhar e geneticamente averiguar que ela poderia lhe dar filhos saudáveis. Acaba que Dona Evarista nem consegue engravidar. E uma outra atitude que ele toma é construir um hospício chamado Casa Verde para tratar dos loucos da cidade. Sendo que o Dr. Simão Bacamarte, esse é o nome dele, esse personagem, ele começa a ver os cidadãos de Itaguaí de um modo completamente científico. E ele vai analisando as atitudes das pessoas, onde atitudes consideradas para ele estranhas já vão dando a ele a vontade de colocar essas pessoas dentro do hospício. E ali, quase toda a população acaba indo para a Casa Verde, onde a gente vê que não era a atitude que ele deveria tomar. O que acontece? Gera todo um burburinho na cidade, uns ficam contra, outros a favor, e até a própria esposa do Dr. Simão vai parar no hospício. Então, catastrófica fica essa situação. E tem aqui um final bem interessante, que na verdade eu já esperava esse final, mas para muita gente é um final surpreendente. Mas é uma história maravilhosa. Nós temos aqui Machado de Assis, então tem aqui no final do livro algumas questões comentadas de vestibulares de algumas faculdades, e eu dei uma olhada, umas perguntas, tanto sobre esse livro como sobre outros livros também com o mesmo assunto, loucura. Vamos para o terceiro. Ainda nessa mesma linha de ciência e loucura, nós temos aqui de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. E o que eu considerei nessa obra é que o autor vai falar aqui sobre a confusão de mente que existe dentro de cada um de nós. Aquela guerra do bem e do mal, onde até mesmo na Bíblia é citado por Paulo que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Então, todo ser humano tem essa luta interior, onde às vezes os sentimentos nos levam a querer ter atitudes
que podem nos prejudicar ao outro, é o nosso lado ruim, né, da nossa humanidade. Mas aqui nessa história nós temos que o doutor Jekyll, ele vai materializar essa confusão que ele tem dentro dele, esse desejo pelas coisas prejudiciais, e ele vai criar uma porção onde ele consegue fazer com que o seu lado das coisas que ele tem vontade de fazer, ele não tem coragem, venham à tona e de certa forma não prejudicá-lo, as ações não prejudicá-lo, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos gera uma consequência. É uma história assim intrigante, de um final também muito surpreendente, e a partir do capítulo 9 nós vemos uma confissão, onde o médico vai detalhar tanto essa questão da luta dele interior, quanto o que fez ele tomar essa decisão e como ele se sente nessa outra situação de fazer o que ele tinha vontade. Gente, é tão envolvente, tão interessante as palavras, a forma como o autor coloca, você viaja, você começa a refletir sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, suas emoções, suas atitudes. É um livro maravilhoso, eu recomendo muito. Para minha quarta leitura, eu escolhi este livro por 2 motivos. Primeiro, porque o autor Carvalho Marques é nordestino, e sempre que a gente vai fazer uma leitura sobre um autor que tem a nossa mesma cultura, como sou nordestina, a gente consegue se identificar, já a leitura já vai fluir de alguma forma. E segundo motivo, eu queria ler algo assim bem louco, né? Tava aqui nessa vibe aí de loucura sobre, né, um alienista, um médico e um monstro, mas eu queria ler algo diferente. E pelo que eu vi aqui na sinopse, falava que aqui nós tínhamos uma história que ia lhe dar sensações psicodélicas. E eu pensei, até que ponto isso pode ser verdade? Porque a gente lê, a gente se emociona, a gente vai viajando ali, mas o que o autor trouxe realmente é algo psicodélico. Eu fui lendo e de repente fui tendo a sensação de estar em um outro lugar. Ele é um mago das palavras. Nessa cidade, Alodomira, né, uma cidade fictícia do Nordeste, se interligam algumas histórias onde nós vamos ver seres fantásticos, mas é a forma como ele coloca as coisas, ele cria palavras, as situações, os personagens vão sendo construídos e você vai realmente ficando extasiado muitas vezes durante essa leitura, além de trazer boas reflexões, e eu amei. Eu já vi que esse autor ele tem um outro livro, mas não tem físico, né? Edição física, apenas em Kindle, que infelizmente não tenho, não posso agora, mas eu acredito que deve ser, pelo tema lá, deve ser tão boa quanto essa daqui. Então eu recomendo, né? Sabe aquela música que você escuta e a melodia vai entrando, causando sensações? A letra vai conversando com o seu eu. Foi assim que eu me senti ao ler O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Não é a história em si, é a forma como essa autora consegue nos envolver e a gente vai sentindo as emoções. Você não tem vontade de parar de ler, mas não é para ver o que vai acontecer a seguir. É porque você se sente ali naquele lugar. Você acaba fazendo parte daquele cenário, daqueles personagens ali. E foi uma leitura muito, muito maravilhosa, muito gostosa. E hoje eu sei porque que esse livro é tão falado, né? Tão bem falado. Porque apesar de uma história triste, temos aqui grandes lições, nos trazem grandes reflexões. E essa autora ganhou meu coração. Eu amei O Morro dos Ventos Uivantes.
A nossa última leitura do mês de março, não concluída, porque esse aqui é igual um pão diário. Fernando Pessoa, em Desassossego, traz para nós algumas reflexões, alguns pensamentos. E é uma leitura que eu comecei em março, mas que pretendo fazer o ano todo, lendo um pouquinho, um trechinho por vez, para me deliciar. Geralmente eu leio na hora de dormir. É um dos livros que eu leio na hora de dormir. Tem o meu devocional, tem a Bíblia e também tem esse daqui que gosto de fazer uma leitura antes de dormir, né? Uma leitura secular. Então, Fernando Pessoa, até eu concluir, vai ser um livro de cabeceira. Espero que vocês tenham gostado e em breve teremos Relato de um Náufrago, a resenha desse maravilhoso livro de Gabriel Garcia Marques. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal. Beijo!